Então, essa discussão sobre o público. Ontem a gente estava lá no Engenho conversando lá com o Moreira, e aí ele falou lá de uma tática que eles estavam utilizando, a questão das plateias, né, para os espetáculos deles. Que daí eu entendi como uma forma de potencializar o alcance do fazer teatral que eles se propõem lá. E daí eles contaram aquilo, eu vim para casa refletindo sobre aquilo e falei, caramba, pô, de repente é uma maneira mesmo. Porque eles estavam... O Moreira contou que eles estavam apresentando só para grupos organizados. Então, ou reunia lá uma galera aqui de um grupo de jovens de igreja, por exemplo, você falou que é um tipo de organização, ou classes escolares mesmo, mas sempre para grupos organizados, ou pessoal do MST que se reúne e vai assistir, que eles queriam falar para pessoas que tivessem um mínimo de conhecimento sobre organização, de unidade, um mínimo de unidade, né? Tá. Eu fiquei pensando naquilo, falei, pô, a gente está aqui fazendo os nossos espetáculos aqui no Parque Santo Antônio. A maioria do público, ou melhor, a maioria das pessoas que existem, que moram aqui, são pessoas que estão imersas nessa sociedade do espetáculo, como todos nós, né? Mas a grande maioria tem essa verdade do capital como a única verdade na vida deles. E aí eu fiquei pensando, pô, será que essa tática lá que o Engenho usa é uma tática que seria interessante hoje para que todos os grupos que se propõem a tentar desvendar essa verdade do capital e mostrar uma outra verdade, né, tem essa pretensão, né? Porque será que esse é um caminho mesmo? A gente parar de abrir as nossas portas para o público em geral e de repente só tentar trazer as organizações? Esse é um jeito? É uma provocação mesmo. Queria ouvir de você o que você pensa disso e das outras pessoas também. Eu te mandei e-mail que a gente está encontrando nesse quadro. Eu vi lá. Eu sei, eu tenho certeza. Não, eu acho que cada grupo tem a tática deles. Eu só vou dizer o que eu penso assim. Eu acho que você corre o risco de um dia não ter para quem se apresentar. Quem são os grupos organizados hoje no Brasil? Vamos pegar assim, por exemplo. Pegar a CUT. Vamos começar das coisas pesadas. Pega a CUT, que foi uma organização de esquerda, né? Eu nunca achei, mas vamos dizer que foi uma organização de esquerda. Ela nunca teve um departamento cultural. Nunca teve interesse. Se você chegar hoje na CUT e falar, olha, estou lá no Jardim Santo Antônio, ali perto tem X e meu, eu queria receber grupos organizados. Você vai falar, mas porra, isso dá um puta trabalho, né? Então, CUT. Pegar os partidos políticos. PT. Vamos dizer que você fosse aqui no bairro procurar o PT. Existe? Se existe, é um cara que está aqui, pronto, esperando a próxima campanha para ver com quem ele vai eleger, o cargo que ele vai pegar. Eu estou sendo cruel, estou falando a visão muito minha, Reinaldo Maia, porque você vai até poder terminar e dizer assim, então acabamos, vamos embora para casa, tudo bem, eu estou com febre e vou mesmo. Então, o que eu quero dizer é que eu acho legal você trabalhar com um grupo organizado, né? Porque de alguma maneira eles têm você pega um pessoal, vamos dizer, essa meninada do MST, que quando vem aqui na Universidade de Saguarema, estão lá reunidos, estudando, tal, etc., se preparando. Então você tem ali um ponto de confluência para discussão, um terreno propício para isso acontecer. De fato, eu acho que nisso o Moreira tem razão. Agora, se você for trabalhar com isso, eu diria para você, lá na Santa Cecília a gente fechava o galpão. Por outro lado, quando estava vindo para cá, eu falei para o Fernando. Falei, Fernando, veja bem o trânsito que nós estamos pensando. Você acha que alguém, bicho, vai sair agora do trabalho 2 horas da tarde? Um jovem,
Chega em casa, ele vai bater uma bola, depois passa no boteco, toma uma cervejinha, que é tudo legítimo dele. Ele vai pegar um ônibus para ir lá em Santa Cecília assistir uma peça às 9 horas da noite? Não vai, bicho. Não vai. E tem razão. Mesmo que for de graça, é caro para ele, porque aqui ele teria que pegar duas condições. São 5 pau. 5 pau ele senta num boteco mais 4 negros, é 20 pau. Ele enche a canga de cachaça e vai para casa, sei lá. Lá na Monte Azul, com 40 pau, a gente fazia churrasco todo fim de semana. Não vai. Então, eu digo o seguinte, que um trabalho como esse aqui, para ele existir, ele tem que falar ao seu bairro aqui. Quando eu digo falar, não é ficar aqui, no sentido que está aqui no texto, não é se restringir a isso, não. Mas aqui que está a sua plateia preferida. Depender. O Reinaldo Maia sair de Genópolis, Santa Cecília, vem aqui à noite, veja, acontece, mas não vai ser o casual. Pode ser se acontecer de virar moda. Uma época Monte Azul era moda. Se chegava fim de semana no Monte Azul, estava cheio de classe média dos jardins lá. Mas cheio, umas puta meninas bonitas, cheirosas, eles adoravam. Eu, na época, era casado, não tinha... Eles ficavam, desfilavam de artista. Ah, eu sou artista daqui da Monte Azul. E ia ou não ia? Não ia um monte de menina bonita? Porque era moda. Mas era mesmo, lotava, de gente da Zona Sul. Quando a gente fez no ano passado, no final do ano, veio um monte de gente ligado, que sai em algum lugar, aí você acha que é bacana. Que é bacana, não estou dizendo que não tem que vir, mas digo, você não pode contar com isso. Então, por exemplo, no Galpão, a gente tentou fazer essa coisa de moradores. De se inscrever, aparentemente tem um desconto, porque aí eles acham, porque ele quer ver alguma vantagem, senão... Agora, o que eu digo assim que é difícil, isso se fosse há 20 anos atrás, eu acho que daria certo, porque aqui teria o quê? Umas 3, 4 comunidades de base funcionando, teria uns 3, 4 núcleos do PT funcionando, com militância, entendeu? Aí, agora, hoje isso está disperso, porque não existe. Institucionalmente, nosso país acabou, os partidos acabaram, ou não, ou eu estou falando besteira? Acabaram, os partidos acabaram. O próprio Moreira, ele falou assim, tudo isso que a gente fazia, que era anteriormente, se reduziu a uma classe que é a classe escolar. Que é a classe escolar, isso sim, você chama um aluno, mas não tem unidade nenhuma, porque é um aluno, ele vem aqui, né? Ele vem aqui porque matou a aula, porque ele não vai ter aula. Então, eu acho que é um trabalho mais de formiguinha, entendeu? Eu acho que tem que procurar isso, sim, mas eu digo, se reduzir a isso é um certo suicídio, porque eu, na Santa Cecília, a gente fechava o teatro, tranquilamente. Deixa eu tentar me organizar. É que você falou você falou várias coisas aqui, né? Que eu tinha lido já o seu texto e aí algumas coisas me chamaram a atenção. E aí, assim, eu vou ser um pouco egoísta agora, assim, até para aproveitar, e o pessoal que está aqui sabe que a gente ia fazer isso, puxar um pouco, assim, para o que a gente está fazendo hoje aqui também, né? Primeiro, para mim, uma grande dúvida quando você coloca o teatro como público. Eu entendo, até quando você explica da Folha de São Paulo, eu entendo. Eu ainda tô com aquela fala lá do Paulo Arantes, aquele dia que ele ficou falando, aquilo fica martelando, assim, você fala, puta, né, meu, o que é público hoje, né? Muito difícil de... É esse governo, é o público, né? Nesse sentido de público que a gente tem. Então, quando eu faço teatro público, aquela provocação que ele fez. Então, quando eu falo, somos o teatro público naquela faixa lá que a gente escreveu, ele falava, então vocês são o teatro desse governo? É isso que vocês estão falando? Foi uma provocação, não é que a gente pensou aquilo, mas como até no que a gente fala tem imagem, né? Então a gente se fudeu naquele dia. Aí, Maia, principalmente em relação ao que nos preocupa, em relação à dramaturgia, e o que nos preocupa é porque a gente está aqui também fazendo teatro na sociedade, em São Paulo, aqui no Parque Santo Antônio. É engraçado, por exemplo, a gente tem estudado aqui, né? O Ademir trouxe aqui e a gente tem estudado essa coisa da sociedade do espetáculo, inclusive pegando lá o livro lá do Debord lá, né? E a gente, há um tempo atrás,
que não faz muito tempo, quando a gente foi lá conversar com você, eu te contei, ó, a gente tá com vontade de fazer uma, entre aspas, uma pesquisa sobre isso agora, pegando a história de um personagem que segue uma ilusão e depois ele se dá conta de quem ele é. Depois que ele descobre que aquilo é ilusório, ele se dá conta de quem ele é. São tantas coisas que preocupam a gente e tantas coisas que a gente traz para cá que quase que você fala assim, meu Deus, essa história é desnecessária. Por tantas coisas que a gente tem que falar. É ou não é? A gente está percebendo isso aqui no ensaio. A gente vem para cá ensaiar e fala assim, mas porra, meu, a gente não consegue ficar... Porque é uma tática nossa pegar essa narrativa de cara, falar, ó, é esse personagem aqui, pessoal, mas vamos usar e agora o que a gente quer falar é isso, tá? E aí... também tentando entender um pouco mais o que é esse teatro épico, o que é essa coisa toda, tudo dentro dessa sociedade. E cair com mais agravante, uma preocupação que a gente tem hoje, que é essa união da estética e da ética. Aí nós somos um grupo, em média, não sei se é média, mas de pessoas que têm 30 anos. Um grupo que tem uma história que racha ideologicamente. E aí estamos aqui fazendo isso. Aí me vem à cabeça que eu falo, caramba, ouvindo você falar, eu falo, puta, o que a gente faz é muito específico. Não é pouco específico. Se a gente quiser fazer de verdade, porque a gente não pode desconsiderar que no meio do processo agora que a gente vive uma contradição, por exemplo, na construção de um espetáculo. Porque as coisas que nos afetam aí fora, elas estão interferindo aqui. A gente já não está tão mais romântico quando a gente queria fazer a história do cara que persegue o amor ilusório. E aí, a gente nem conversou sobre isso, mas é uma coisa que eu estava esperando aqui você falar. E aí eu falo, eu sei lá onde que eu vou chegar com essa minha fala. Mas o que eu quero chegar é a relação com o público aqui de fora. Porque eu falo, caramba, puta, como é que eu termino isso, cara? Porque é confuso, meu. Mas é como se a gente tivesse... de alguma maneira, eu sinto aqui dentro, que é um centro nervoso, falar para o pessoal, o que a gente está fazendo lá, as coisas que a gente está vivendo lá, essa produção de conhecimento que você coloca no texto, que tem a ver com o homem, com o mundo, meu, vai lá ver, cara. Porque talvez isso seja muito mais interessante como diálogo com o público do que depois o espetáculo. Mas a gente também acha, é um ponto que a gente está aqui, de falar, caramba, pô, a gente está com um monte de coisa para falar, um monte de coisa que nos incomoda, que a gente tem vontade de discutir, e ao mesmo tempo a gente não pode cair nessa armadilha. A gente até comentou de uma cena que a gente fez aqui, que a gente falou, gente, essa cena que a gente fez aqui da igreja, qualquer improvisação que você der em qualquer lugar, as pessoas vão reproduzir a mesma. Então como é que a gente sai desse buraco? Eu vou parar, porque eu estou ficando cada vez mais confuso. Mas...